Olá, aluno. É com prazer que eu apresento a você o livro de Estatística Aplicada. Sou o professor Ricardo, engenheiro químico pela Universidade Estadual de Maringá, com doutorado pela Universidade Estadual de Maringá e Universidade de Waterloo. Esse livro ele tem por finalidade expor de forma sucinta o universo da estatística. A estatística, por sua vez, teve aplicação intensificada nos últimos anos, tornando-se foco de estudo nas áreas econômicas, sociais, culturais, de engenharia, saúde e diversas outras áreas. O livro apresenta conceitos de estatística de forma introdutória e tem muitos exercícios para treino. Tem ainda por objetivo apresentar os conceitos e metodologias de forma simples e de fácil acesso aos estudantes. Basicamente, esse livro foi dividido em 3 etapas. A primeira delas, vamos tratar sobre estatística descritiva, depois introdução à probabilidade e, finalmente, a correlação e regressão. A palavra estatística ela está associada à palavra latina status, que significa estado. Existem indícios que há 3.000 anos antes de Cristo, na Babilônia, na China e no Egito, já se realizavam censos. E esses censos tinham por finalidade a taxação de impostos e alistamento militar. A própria palavra censo ela é derivada do latim e significa taxar. Já no século XVII, a estatística passou a ser considerada uma disciplina autônoma, tendo como objetivo básico a descrição de bens para o Estado. Na Inglaterra do século XVII, surgiram os aritméticos políticos, que se preocupavam com o estudo numérico dos fenômenos sociais e políticos, na busca de leis quantitativas que pudessem explicá-los. Já na última metade do século XIX, diversos pesquisadores como Helmut, Lennox, Thiele e Francis obtiveram resultados extremamente importantes para o desenvolvimento da inferência estatística. Muitos desses resultados só foram compreendidos de forma correta e por inteira muitos anos depois. Mas foi apenas em 1925, com a publicação do livro Métodos Estatísticos para Pesquisadores, de Ronald Fisher, que foi o divisor de águas para o campo da estatística. A publicação desse livro foi extremamente importante para familiarizar os pesquisadores com as aplicações práticas dos métodos estatísticos e também para criar uma mentalidade estatística entre a nova geração de cientistas que vinha sendo formada. Então, essa primeira sessão de estatística descritiva, ela tem por objetivo apresentar os principais conceitos para a compreensão da estatística descritiva. Então, vamos começar o nosso estudo definindo o que é a população e o que é a amostra. A população ela é um conjunto de elementos que apresenta pelo menos uma característica em comum. Já uma amostra ela é um subconjunto desse universo, dessa população, apresentando essa mesma característica em comum. Então, muitas vezes, o estudo estatístico, para estudar uma população toda, ela é muito complexa e muito cara. Então, faz-se necessário sempre tomar um subconjunto desse universo. Também vamos ver que os tipos de variáveis estudadas elas podem ser quantitativas ou qualitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que descrevem uma qualidade do elemento de estudo, como, por exemplo, cor dos olhos, idioma falado e assim por diante. Já as variáveis quantitativas são variáveis que podem ser expressas por meio de números, ou seja, ela vai quantificar a variável lida. E ela pode ser discreta ou contínua. Uma variável quantitativa discreta é aquela variável que pode ser representada apenas por um número inteiro, como, por exemplo, o número de filhos. Por outro lado, a variável quantitativa contínua é aquela que pode ser fracionária, como, por exemplo, a idade, a altura, o peso. O segundo objetivo dessa parte de estatística descritiva é proceder o estudo de técnicas de amostragem e distribuição de frequência. Então, dada uma determinada população, nós necessitamos de uma amostra para efetuar os estudos. Então, existem técnicas para escolher essa amostra. Veremos 3 técnicas: a de amostragem aleatória simples, a de amostragem estratificada e de amostragem sistemática. A técnica de amostragem aleatória simples ela é a mais simples de todas
as técnicas de amostragem, que consiste em numerar os indivíduos da população e em seguida proceder um sorteio ou então utilizar uma tabela de números aleatórios e fazer a seleção. Já a amostragem estratificada, ela tem por objetivo manter as mesmas características da população. Assim, por exemplo, uma população que é composta por 1.000 indivíduos. Desse total, 60% são homens e 40% são mulheres. Ao selecionar uma amostra de 100 indivíduos, então nós teremos que manter a proporção de 60% para homens e 40% para mulheres. E, finalmente, a amostragem sistemática, que é fortemente empregada em processos industriais, ela consiste em, a partir de uma determinada quantidade de produtos produzidos ou a partir de uma quantidade de elementos estudados, você toma um para efetuar as análises estatísticas. Muito bem. De posse dos dados da população, nós selecionamos uma amostra e nós vamos ter, então, um conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele é denominado rol bruto. E a leitura desse rol ele é muito complexo, devido à grande quantidade de informações presentes no mesmo. Então, faz-se necessário agrupar esses dados em tabela ou gráfico. Então, o agrupamento desses dados em tabelas é denominado, então, distribuição de frequência. E o agrupamento desses dados num gráfico é denominado, então, histograma. O terceiro objetivo da primeira unidade de estatística descritiva é estudar as medidas de posição, de dispersão, de assimetria e de curtose. As medidas de posição, elas representam maneiras de ressaltar a tendência da distribuição estudada. Então, são 3 as medidas de posição estudada, a saber, a média aritmética, a moda e a mediana. A média aritmética ela é definida como sendo a soma de todas as variáveis quantitativas dividido pelo número de elementos estudados. Ela é a medida de tendência central mais empregada no ramo da estatística. A segunda medida de tendência central é a moda. A moda consiste no valor de maior frequência que aparece no rol de dados. Então, o conjunto de dados ele poderá ser amodal, aquele conjunto de dados que não tem moda, bimodal, que apresenta 2 modas, trimodal e polimodal. E, finalmente, a mediana. A mediana ela é aquela medida de tendência central que divide o conjunto de dados ao meio. Então, 50% são valores menores que esse valor e os outros 50% são valores maiores que o valor da mediana. Estudado as medidas de tendência central, nós vamos para as medidas de dispersão. Então, nós podemos observar aqui 3 conjuntos de dados, A, B e C. Observe que o conjunto A ele é composto por 5 elementos, cuja variável de leitura é 17. Consequentemente, a média desse conjunto de dados também é 17. Se observarmos os conjuntos B e C, ambos apresentam também média aritmética 17. Mas observe, o conjunto A, ele apresenta todos os valores iguais a 17, ou seja, nós temos um conjunto de dados homogêneo. Observando agora o conjunto B, nós observamos algumas discrepâncias, ou seja, algumas diferenças entre o valor da média e o valor lido. Já no conjunto C, essa diferença ela é mais significativa. E essas diferenças nós chamamos, então, de dispersão. Então, as medidas de dispersão são a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A amplitude total consiste na diferença entre o maior valor lido e o menor valor lido no conjunto de dados. Ela é a medida de dispersão menos utilizada em dados estatísticos. Já a variância, ela consiste em efetuar o cálculo do quadrado da diferença entre a variável e a medida de tendência central em questão, que no caso é a média. Então eu calculo todas essas diferenças, elevo esse resultado ao quadrado e em seguida divido pela quantidade de elementos tomados, no caso de uma população, ou então pelo número de elementos menos uma unidade para o caso de amostra. A variância ela sempre vai apresentar unidade de medida sempre elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu faço o estudo
da medida da altura de um conjunto de alunos de uma determinada sala, a variância será apresentada como sendo metro ao quadrado, se a altura for medida em metro. Já o desvio padrão ele é definido como sendo a raiz quadrada da variância, e ela é a medida de dispersão mais utilizada na estatística. E, finalmente, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é amplamente empregado para compararmos amostras quando são feitas leituras de mesma variável. Então, quando desejamos comparar amostras, efetuamos a comparação dessas amostras por meio do coeficiente de variação, que é definido como sendo o quociente entre o desvio padrão e a média aritmética. Então, nós temos outra situação, que é o caso em que a média é menor do que a mediana, que é menor que a moda. Nessa situação, nós temos dados assimétricos negativos. Nesse tipo de situação, nós temos a curva de distribuição de frequência deslocada para a direita em relação a um eixo de simetria. Por outro lado, quando a moda for menor que a mediana, que por sua vez é menor que a média, nós temos dados assimétricos positivos. Nesse tipo de situação, nós temos o gráfico de distribuição de frequência levemente alongado para a esquerda do eixo de simetria. Outra medida importante para medidas de dispersão consiste, então, das medidas de kurtose. A medida de kurtose é um indicador do achatamento da distribuição. Então, para o caso em que a curva não é nem alongada e nem achatada, nós temos uma curva denominada mesocúrtica. Quando a curva ela é levemente achatada, nós temos uma curva platicúrtica. E, finalmente, uma curva que é alongada, nós denominamos de curva leptocúrtica. E assim finalizamos a primeira unidade e vamos dar início, então, à segunda unidade, que é a introdução à probabilidade. A probabilidade é o estudo da aleatoriedade e incerteza, ou seja, é a quantificação do conhecimento que temos de um particular evento. Assim, quando dizemos que a probabilidade de chuva num determinado dia é de 25%, esse número 25% traduz a quantidade de informação que essa pessoa tem a respeito da possibilidade de chuva. Os objetivos de aprendizagem dessa sessão são a definição de probabilidade, bem como os conceitos básicos, o cálculo da probabilidade e também as principais distribuições de probabilidade. Muitos de vocês já devem ter se perguntado qual a probabilidade de se acertar os 6 dígitos da Mega Sena. No jogo da Mega Sena, nós temos um conjunto, um espaço amostral com 60 elementos. Desses 60, num jogo normal, num jogo comum, simples, necessitamos escolher 6 números. Qual a probabilidade de se acertar os 6 números dentre os 60 números disponíveis em uma única jogada? Então, ao final dessa unidade, você será capaz de avaliar essa probabilidade. O estudo da probabilidade costuma ser atribuído a questões relacionadas a jogos do azar. E seu estudo teve início no início do século XVI. Então, diversos matemáticos, como Luca Pacioli, Giordano Cardano, Targali e Galileu, foram os precursores do estudo de probabilidade. Mas o estudo da probabilidade só teve grande desenvolvimento a partir da segunda metade do século XIX na escola russa, com os matemáticos Chebyshev, Markov e Lyapunov. Então, para o estudo da probabilidade, nós precisamos definir alguns elementos básicos. Então, começamos primeiro com experimentos. Temos 2 tipos de experimentos: os experimentos determinísticos e os experimentos aleatórios. Os experimentos determinísticos, por exemplo, eu pego uma caneta, coloco essa caneta numa posição em relação a uma determinada altura. Se eu solto essa caneta, o resultado será sempre o mesmo. A caneta irá cair. Por outro lado, um experimento determinístico é aquele tipo de experimento onde eu efetuo leitura de uma determinada variável. Por exemplo, no mesmo experimento da caneta, ao soltar a caneta, a mesma irá cair. Ao medir a diferença
em relação a uma parede, por exemplo, da posição onde essa caneta irá cair, nós temos um experimento, nessa situação, nós temos um experimento aleatório. Outro conceito básico de probabilidade é o espaço amostral. O espaço amostral consiste no conjunto de todos os valores possíveis para os resultados do experimento. E ele é denotado pela letra maiúscula S. Então, o evento ele é um subconjunto do espaço amostral que apresenta características na qual estamos interessados em investigar a probabilidade. A probabilidade, dessa maneira, é definida como sendo o número de elementos do conjunto evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Assim, a probabilidade, voltando ao cálculo da probabilidade de se ganhar no jogo da Mega Sena, nós temos nessa situação 60 possibilidades de números, de escolhas de números. Efetuaremos uma jogada com apenas 6 números. Então nós podemos efetuar uma combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. O que nos fornece uma quantidade de possibilidades de jogadas superior a 50 milhões. Se eu jogar apenas uma única vez na Mega Sena, a probabilidade de se ganhar na Mega Sena é menor do que 2 bilionésimos de porcentagem. O cálculo da probabilidade ele é fortemente utilizado em diversos campos do dia a dia. Por exemplo, os cientistas da NASA constataram que a probabilidade de sucesso dessa viagem era de 98%. Porém, ao apresentar esses resultados à Casa Branca, esta, por sua vez, achou a chance de erro, ou seja, apenas 2%, muito elevado. E exigiu dos cientistas da NASA que aumentasse a probabilidade de sucesso para 99,5%, ou seja, a probabilidade desse evento dar errado era apenas de 0,5%. Mas como foi possível efetuar esses cálculos de probabilidade sem conhecer, sem nunca ter realizado esse tipo de experimento, ou seja, sem nunca ter enviado o homem à Lua? Certamente, o cálculo dessa probabilidade só foi possível devido à operação entre eventos. E agora entramos, então, na parte de distribuição de probabilidade. Nesse livro, nós apresentaremos 2 tipos de distribuição de probabilidades, que são as mais utilizadas. A primeira delas é a distribuição binomial de probabilidade. Esse tipo de distribuição ele nos permite trabalhar com situações binárias, por exemplo, certo ou errado, favorável ou desfavorável, funciona ou não funciona, sobreviveu, morreu. Por outro lado, a distribuição normal de probabilidade ela é a mais empregada em todo o ramo da estatística. E ela descreve de forma muito satisfatória uma série de fenômenos físicos e financeiros. E assim finalizamos a segunda unidade deste livro e iniciamos a terceira unidade, que trata sobre correlação e regressão. Então vamos considerar a situação problema apresentada nessa tabela. Digamos que eu tenho uma rede de lojas e essa rede de lojas ela deseja efetuar uma série de propagandas, ok? E ela deseja verificar se existe influência entre a quantidade gasta com propaganda e a quantidade vendida por lojas. Então nós temos nessa tabela os dados de 8 filiais com gastos com propagandas e vendas de cada loja. Será que existe alguma correlação ou alguma relação entre essas duas variáveis, gasto e vendas? Ao plotar os dados dessa tabela num diagrama de dispersão, nós observamos uma tendência quase que linear. Então, esse tipo de situação ele é estudado em estatística. Dizemos que existe correlação entre duas variáveis, ou que duas variáveis estão relacionadas, quando existe uma tendência no comportamento dos dados quando dispostos no plano cartesiano. Então, podemos observar aqui, nesse outro desenho, que existe correlação positiva entre os dados quando o aumento de uma variável provoca o aumento de outra variável. Então, voltando no caso do diagrama de dispersão
da nossa situação problema, nós temos que o aumento de gastos com propaganda, verificamos um aumento de vendas. Dizemos que existe correlação negativa quando o aumento de uma variável provoca a diminuição de outra variável. E ainda dizemos que existem dados que não estão correlacionados, como nós podemos observar aqui, que são aqueles tipos de dados que não apresentam tendência de correlação. Então, os objetivos dessa sessão são identificar a correlação linear entre duas variáveis. Então, nós só foi apresentado nesse livro a correlação linear, que é aquele tipo de relação descrito por uma reta, y igual a x mais b. Determinar o tipo de correlação entre duas variáveis e interpretar o coeficiente de correlação entre duas variáveis. Então, encontrada a equação que descreve a correlação entre duas variáveis, nós iremos calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Esse coeficiente ele vai nos fornecer informações de que maneira esses dados estão correlacionados. Se eles estão correlacionados de forma perfeita, de forma positiva ou de forma negativa. Assim dizemos que os dados estão correlacionados de forma positiva quando o valor de R, ou seja, quando o coeficiente de correlação de Pearson for igual a 1, será correlacionado negativamente quando o coeficiente de correlação de Pearson for menos 1, e não existirá correlação, obviamente, quando o coeficiente de correlação for nulo. Porém, o coeficiente de correlação de Pearson pode ser transformado em coeficiente de determinação, elevando o coeficiente de Pearson ao quadrado. Esse coeficiente de determinação ele descreve a proporção da variação de y, que pode ser explicada pela variável x. Essa é a nossa obra, espero que você aproveite. Bons estudos e até a próxima.